Olá, tudo bem? Há quanto tempo não vejo vocês? Faz tempo que não me encontro por aqui no canal. Passei por alguns probleminhas normais da vida que cada um tem, mas enfim estou de volta. E trouxe mais uma vez alguns fantásticos e fascinantes eventos que acontecem na astronomia. E a pergunta seria o seguinte: quanto tempo vive um ser humano? Bom, se ele não morrer de causas naturais, acidentes ou alguma coisa assim, se for de uma causa normal, geralmente um ser humano se aproxima dos seus 70, 80 anos. Alguns com um pouquinho de sorte chegam até sua centena, ou até passam disso. Mas eu me peguei a pensar em comparar a vida do ser humano a uma estrela. Somos como raio, relâmpagos e trovões, ou um piscar de olhos que simplesmente se esvai como se não fosse nada. Pois uma estrela, ela pode existir por milhares e até bilhares de anos. Mas o que acontece quando essa deixa de existir? Eis a pergunta. Neste vídeo eu trago para vocês os 3 possíveis fins que uma estrela possa ter. E também falarei sobre a relatividade geral de Albert Einstein, sobre a influência que essas estrelas têm no tecido espaço-tempo, sobre o seu valor gravitacional, o peso exercido sobre ele e as deformidades que fazem no tecido. Mas antes de começar esse vídeo está sendo patrocinado por Gilcimar Business. Bom, eu acho que é assim, estou falando certo. Vou deixar o nome escrito aí para vocês. E também deixarei o contato dele na descrição. Ele é um excelente youtuber e trabalha como corretor. Ele tem excelentes propostas para vocês que gostariam de comprar um apartamento, tem casas, enfim, compras, vendas. É bastante interessante. Se você se interessar, não deixe de dar um pulinho lá no canal dele. Eu mesmo já cheguei a fazer uma visitinha lá. Eu vi bastante coisas legais, bastante interessantes. Vocês não vão perder seu tempo, ok? Bom, sendo assim, ele como grande fascinante também de astronomia e eu, vamos lá para assistir esse vídeo, não perder muito tempo e sem mais delongas. Só não esqueçam de dar o like, curtir e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu sou o Lex Play e mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Vamos lá? Relatividade geral e o fim das estrelas. Bom, estamos cansados de saber que o universo é enorme, mais precisamente infinito. São cerca de uma distância gigantesca de 130 bilhões de trilhões de quilômetros. Atualmente, este foi o máximo que conseguiram enxergar luz visível com a ajuda dos telescópios mais potentes, o que não significa que um dia não quebraremos estes limites e então possamos explorar muito mais além disso. Alguns de vocês já devem ter aprendido que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, e toda matéria tem um peso que exerce sobre o tecido espaço-tempo que está em todo o universo, fazendo assim que todos os corpos celestes, às suas maneiras, se deslizem e se comportem sobre ele. Isso é o que a teoria da relatividade de Albert Einstein sugere. Apenas para exemplo, seria como um tecido extremamente liso e elástico esticado em uma mesa, cujas esferas mais pesadas tendem a atrair as mais leves, e ao se aplicar uma velocidade correta ao jogá-las, elas acabam por orbitar as esferas maiores conforme a deformidade no tecido. O fato é
é que as maiores responsáveis por essas deformações são as estrelas como o nosso Sol, cujo também é responsável por 99,86% de toda a massa de nosso sistema solar. Sua massa é de 332.900 vezes maior que a Terra, e o seu volume é de 1.300.000 vezes maior que o nosso planeta. E se você achou o Sol grande, existem estrelas por aí muito, mas muito maiores do que o Sol. Chamar de tecido ou malha espacial é a melhor forma de se entender o mecanismo funcional do espaço tridimensional, que apesar deste ser invisível, as indicações simplesmente dão ênfase à sua existência. Em 1915, Albert Einstein previu essas curvaturas no espaço-tempo, pois a própria luz se curva a essas deformações. Esse desvio que a luz faz é um fenômeno também chamado de lentes gravitacionais, e apesar de não ter sido fácil provar essa teoria na época, através de muitos estudos e desenvolvimento tecnológico, foi plausivelmente comprovado em 1919, testemunhado no Brasil e na África, devido a um eclipse solar que fora de extrema importância. Assim como os cientistas já estavam preparados com a luz do Sol sendo vetada pela Lua, conseguiram assim fotografar o desvio da luz de outras estrelas ao passar próximo ao Sol. Neste exato momento, vocês podem até estar se perguntando: por que a Lua não cai na Terra e esta não cai no Sol devido às tais curvaturas no espaço? Bom, esta é realmente uma boa pergunta. Explicando simplificadamente, estes astros orbitais de fato são permanentemente o tempo todo atraídos pela gravidade maior do quais estes mesmos orbitam. Mas como expliquei em um vídeo anterior, vou deixar os cards logo acima caso vocês queiram dar uma olhadinha. Tudo no universo está em constante movimento. Sendo assim, a Terra ou a Lua possuem uma velocidade não de escape, já que nessa velocidade elas escapariam da gravidade para o universo afora, mas ambas têm uma velocidade bem precisa da qual não vai e nem vem. Ou seja, essas forças de gravidade versus a velocidade meio que se anulam. E como o espaço não tem oxigênio ou viscosidade, não há nada que os freie ou pare. Possa-se dizer que estão em velocidades constantes e permanentes. O fim do nosso Sol. Calcula-se que o Sol viverá por 10 bilhões de anos, e atualmente ele está na metade de sua vida. Neste meio de sua vida ele está queimando hidrogênio. Isso significa que em seu núcleo está muito quente, 15 milhões de graus Celsius, e sob muitíssima pressão. O hidrogênio está se fundindo para produzir hélio, que é um elemento um pouco maior e mais pesado. Quando o hidrogênio acabar, ele vai começar a queimar o próximo elemento. Será aí que ele estará no final de sua vida. Então o Sol crescerá tanto que, se a Terra ainda existir, será engolida por ele. Provavelmente Marte escapará, embora duvido que será o mesmo. O Sol terá cerca de 180 vezes o seu tamanho. Ao mesmo tempo que seu núcleo se encolhe, as camadas de fora se expandem e, quando finalmente não houver mais o que queimar e ter ejetado todas as suas camadas externas para o espaço, se formará uma nebulosa planetária, um evento espetacular envoltório de gás e poeira, e lá no meio se encontrará uma bolinha bem densa, mais ou menos do tamanho da Terra, o núcleo do Sol, uma anã branca, que depois se esfriará e se apagará para sempre. Apenas para consolo, saibam que somos feitos de átomos de estrelas que morreram muito antes do Sol. O fim de uma estrela maior.
Existem 3 tipos de fins para uma estrela, e como vimos, o nosso Sol, por não ter massa suficiente, é previsto que termine como uma anã branca, mas estrelas com massa maiores, entre 10 a 25 massas solares, as probabilidades são que se tornem magnetárias, ou seja, estrelas de nêutrons. Esse tipo raro de estrelas com um alto valor de campo magnético, o processo que dá origem a essas estrelas é conhecido como supernova. É o mesmo processo quando uma estrela consome todo o seu combustível e as fusões nucleares em seu núcleo cessam-se. O que mantém as estrelas estáveis, para se entender ainda melhor, é o equilíbrio entre a fusão nuclear versus a sua própria gravidade. Ou seja, a força da gravidade tende a puxar todo o conteúdo para seu centro, e a pressão de seu centro pela fusão nuclear sobre altíssimas temperaturas forçam os gases para fora. Uma guerra constante, mas quando finalmente uma estrela consome todos os seus elementos internos, então esta guerra chega ao seu fim, e a gravidade vence a pressão. Por sua vez, quanto mais densa e massiva for uma estrela, maior é o seu colapso gravitacional. Suas camadas externas são ejetadas para o espaço, em todas as direções, em grandes velocidades. Apenas em poucos segundos antes dessa se transformar em uma estrela de nêutrons, essa energia liberada na forma de neutrinos é equivalente à quantidade total de luz emitida por todas as estrelas do universo observável. Uma quantidade de energia tão absurda que uma supernova irradia 10 vezes mais neutrinos do que os prótons, nêutrons e elétrons existentes no nosso Sol. A partir desse ponto da supernova, as pressões internas são tão grandes que os átomos são destruídos e os prótons e elementos que restaram na explosão, até os elementos mais pesados, são fundidos e quase tudo vira nêutrons. Uma estrela dessas é 95% só de nêutrons. As estrelas de nêutrons têm um tamanho médio que varia entre 10 a 30 km de diâmetro, mas não se engane, lembre-se que ela liberou energia, mas sua massa foi apenas comprimida, absurdamente. Tamanha densidade resulta no fato de que o volume de uma única colher de chá de 5 ml da matéria contida na estrela de nêutrons tem ao peso de 1 bilhão de toneladas. Inclusive, essas estrelas de nêutrons giram muito rápido, pois suas rotações em torno de seu próprio eixo é cerca de 700 voltas em apenas um único segundo. Algumas estrelas de nêutrons emitem feixes de luz extremamente intensos e concentrados de partículas e raio-x, bem como ondas de rádio, o que faz essas serem conhecidas como pulsares. Alguns cientistas dizem que tudo sobre essas estrelas de nêutrons é quase tudo tão absurdo que chega a ser ridículo de tão complexas que elas são. Bom, agora vamos para o terceiro e possível fim que uma estrela possa ter. E se vocês assistiram até aqui e também acharam essas estrelas absurdas e surreais, se preparem, pois a partir de agora, a própria realidade vai parecer ficção científica. E acredite, pois eu estarei falando de monstros que existem no universo. O
conhecer o fim de uma estrela. Já estão preparados? Então vamos lá! Quando uma estrela tem entre 30 ou 40 massas solares, este número pode variar de acordo com a própria natureza do universo. Mas enfim, quando uma estrela é grande o bastante, tendo muita massa, obviamente sendo muito densa, estas tendem a se tornar um buraco negro. O processo é basicamente o mesmo, exceto pelo fato de que essas têm um colapso muito mais violento. Um colapso gravitacional catastrófico, pois a massa dessas estrelas excede seus próprios limites. E sendo assim, nesse processo a estrela começa a tremer, como se estiver alertando a vizinhança ao redor de que algo muito ruim está para acontecer. Então, em uma pouquíssima fração astronômica, essas mesmas começam a implodir. Seu colapso é tão intenso que meio que elas começam ao mesmo tempo colapsar a própria explosão da supernova, pois a atração em direção ao seu núcleo é tão forte, mas tão forte, que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. E este que jaz uma estrela, agora por fim um buraco negro, continua se colapsando para sempre em uma densidade infinita. E a partir de aqui, o que está próximo o suficiente, como luas, planetas ou até outras estrelas, começa a ser atraído pela extrema gravidade e passa a ser alimento para este buraco negro devorador de mundos. Um buraco negro, ele não pode ser visto diretamente. Eles são percebidos algumas vezes pelos astrônomos pelo comportamento de outras estrelas que possam estar em uma distância segura orbitando este mesmo. É como uma estrela binária, por exemplo. Pode-se entender que o sistema binário é quando uma estrela orbita outra estrela, ou neste caso, um buraco negro. Assim, os astrônomos conseguem determinar a localização e a massa dele. Os buracos negros também podem ser detectados também pelo disco de acreção, que é uma parte mais externa deles, pois quando esses estão ativos e se alimentando, seja de gases, luas, planetas, poeira cósmicas ou estrelas, se forma ao seu redor um disco de acreção onde parte da matéria fica ali, que são acelerados por velocidades próximas à velocidade da luz, aquecidos por fricção, formando assim algum dos objetos mais brilhantes do universo, emitindo uma enorme quantia de radiação, os famosos quasares. Embora tais eventos sejam mais populares nos buracos negros supermassivos. Os buracos negros supermassivos são ainda mais assustadores, pois estes podem ter uma massa estupidamente absurda que pode chegar a milhões ou até bilhões de massas solares. A maioria deles já catalogados estão em forte atividade, ou seja, continuam atraindo matéria para si e aumentando ainda mais o seu tamanho. Estes são encontrados principalmente no centro das galáxias, inclusive a nossa, a Via Láctea. Ao
contrário dos buracos negros estelares, que são originados a partir da evolução de estrelas de massas elevadas, os supermassivos foram formados por imensas nuvens de gás ou por aglomerados de milhões de estrelas que se colapsaram e se fundiram no processo. Agora eu posso dizer que estes sim são um gigantesco poço sem fundo. E para uma expressão mais poética, poderia-se dizer que estes abandonaram seu lugar adentrando infinitamente para dentro do tecido espacial, deixando apenas a sua influência gravitacional para trás. Uma vez agora que vocês sabem que nada, nem mesmo a luz escapa, é porque nada mesmo ao atravessar o horizonte de eventos, a informação desta é perdida para sempre. O horizonte de eventos é o ponto de não retorno. Não se sabe o que acontece depois dele. Apenas teoriza-se que, em algum lugar, existe um ponto chamado de singularidade. No caso, a própria estrela que ainda continua se colapsando infinitamente em uma densidade sem fim. Existem teorias que enfatizam as possibilidades de que estes buracos negros abram caminhos mais curtos para outras partes do universo, como um buraco de minhoca, por um exemplo, já que estes buracos negros são tão pesados que eles dobram o espaço-tempo, interligando outras galáxias ou até, quem sabe, outros multiversos com outras versões de nós mesmos. Quem sabe? Afinal, especula-se que para cada buraco negro exista um buraco branco na outra ponta, que ao invés de atrair tudo, este repele tudo à sua volta, cuspindo tudo que o negro dia engoliu. Mas para finalizar esse vídeo, vou contar a vocês o que mais me fascina em um buraco negro supermassivo. É cientificamente comprovado que há uma diferença e atraso nos sinais GPS que são enviados dos satélites para nós aqui embaixo, devido à pequena influência gravitacional que o nosso planeta Terra tem. Apesar que esses atrasos são sempre corrigidos. Agora imagine a influência de um buraco negro supermassivo, que comparado à nossa Terra, esta faz parecer tão leve quanto uma pena. Sendo assim, poderia-se dizer que estes buracos negros também devoram o próprio tempo, ou pelo menos destroem a forma que o tempo trabalha. Se você fosse um ser indestrutível e pulasse de uma nave espacial em direção ao horizonte de eventos de um buraco negro, e você olhasse para o relógio em seu pulso, o tempo não estaria parado, ou os ponteiros acelerados. O tempo, na sua percepção, estaria igual. Mas 1 minuto perto demais de um buraco negro supermassivo se passariam centenas ou até milhares de anos. Fique tempo demais próximo de um buraco negro destes, se de alguma forma você escapar da influência gravitacional, você iria se dar conta de que os prótons, nêutrons e elétrons decaíram há muito tempo. Poderia não haver mais estrelas ou mundos como a própria Terra para se chamar de lar. Seus amigos, parentes, filhos, netos ou quem quer que sejam, há muito poderiam ter deixado de existir. Mas se você continuasse a cair em rumo ao horizonte de eventos e olhasse para trás, provavelmente você se veria vendo você mesmo em uma versão passada caindo para dentro do buraco negro. E antes que você se desse conta, ao atravessar o horizonte de eventos, eis que agora você se torna parte do buraco negro e toda a sua informação foi perdida com você para sempre. Mas as pessoas que supostamente estavam com você na nave, que ficaram te observando de uma distância segura por um telescópio, elas tiveram uma outra experiência ao vê-lo cair. Essas pessoas viram você se aproximando do horizonte de eventos, e quanto mais perto você chegava, mais lento e mais lento você ficava,
até que pararia de vez. Há um ponto onde, se você piscasse seus olhos, poderia levar 1000 anos para essas pessoas conseguirem ver você fechá-los, e outros 1000 para vê-los você abri-lo novamente. Nossas vidas aqui na Terra é extremamente curta, se comparada das estrelas que podem existir por até bilhões de anos. Somos como os mosquitos, que vivem apenas por alguns dias tentando estudar a criatura mais velha do mundo, cuja nossa única solução é coletar informações para gerações posteriores e assim ter contribuído com uma pequena ideia do quão belo e ao mesmo tempo tão espantoso é o nosso universo. Muito obrigado, fico por aqui. Para todos que me acompanharam, deixa o like, se inscreva no canal, não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!